Fala galera, professor Bela na área mais uma vez. Estou aqui com mais este vídeo para continuar a resolução das questões de biologia do Enem 2016, tá? Na primeira parte do vídeo nós resolvemos da questão 46 até a 62, até 64, melhor dizendo, tá? E agora a gente vai continuar a resolução até a questão 90, lembrando sempre somente as questões de biologia. A próxima questão da prova é a questão 66, que fala de uma mistura entre a produção agrícola e uma tentativa de plantio de árvores silvestres nesse processo, que ele chama de sistema agroflorestais, tá? Tentando participar de um papel inovador, acelerando o processo sucessional. Aqui tem que ter um cuidado importante, porque se você for considerar apenas a questão da sucessão ecológica, a tendência é imaginar que essa área vai ser substituída aos poucos e vai se tornar uma grande área florestal com o passar do tempo. Porque a sucessão é assim, vem as pioneiras, as intermediárias, as clímax e chega no processo final de sucessão. Porém, a gente tem que lembrar que é um processo para tentar conciliar a preservação da natureza com a produtividade agrícola. Então não pode substituir completamente essa... Eu não posso ter uma nova formação vegetal, florestal ali, acabando de vez com a produtividade agrícola. Isso não vai ter sentido, tá? Prestem bem atenção aqui, ó. Essa é uma estratégia de conciliação entre a recuperação ambiental e a produtividade agrícola, pois, como eu falei, se você fosse pensar só na sucessão, seria a letra A. Substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas, dando origem a uma nova floresta ali. Mas não é essa a intenção, porque senão as espécies cultiváveis seriam eliminadas, e aí não teria função sistemas agroflorestais, tá? Intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Nada a ver isso aqui, né? Foi mais um distrator com o uso de palavras aleatórias para tentar confundir o aluno. Promove maior diversidade da vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Olha só, com as árvores no meio da plantação, as folhas começam a cair, começam a forrar o solo, e aí um monte de bichinhos vem em busca de abrigo e de alimento que começa a se formar lá, o que não tinha na plantação original. Então você começa a criar condições para que a vida aumente, prospere nessa região de cultivo, que antes era bem mais pobre, bem mais reduzida a monocultura, tá? Lembre sempre onde o solo está protegido por folhas, por matéria orgânica em decomposição, ele sempre tem mais nutrientes e sempre tem uma longevidade maior. Tá? Então a resposta dessa 66 é a letra C. Esses sistemas agroflorestais visam aumentar a matéria orgânica do solo para aumentar a diversidade. Tudo bem, pessoal? A questão 70 mostra um esquema interessante do transporte de seiva bruta em uma planta. Por que eu sei que seiva bruta, professor? Porque está falando aqui, ó, xilema, e está mostrando as setinhas para cima, ascendente do solo em direção à copa, tá? Mesmo que essa planta viesse sofrer ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. Pessoal, a explicação de como a seiva bruta é transportada é chamada teoria da coesão-tensão ou teoria de Dickson, que diz que a atmosfera funciona como uma bomba de sucção. Quanto mais seca estiver a atmosfera, mais a planta vai transpirar. E ao transpirar, a folha exerce uma sucção no xilema que puxa toda a água em direção à folha. Tá? Então, essa energia, essa força de sucção gerada pela atmosfera, pela transpiração, pode elevar a coluna de água do xilema por até 160 metros de altura, muito maior que qualquer árvore aí na natureza atualmente, tá? Lembrando que as sequoias são as maiores árvores encontradas, que podem medir de 80 até 100 metros, muito menor do que a capacidade que a atmosfera tem de sugar a seiva xilema acima, tá? Então, a resposta, a explicação do porquê o transporte de seiva bruta ocorre pelo xilema é a transpiração, letra E, tá? A transpiração suga. Dá para ter uma ideia aqui também, ó, quando a gente vê a água do solo entrando pela raiz, subindo pelo xilema, e o vapor d'água saindo pelas folhas. Ó, tem um estômato aqui. O que estômato remete? Troca gasosa, transpiração. Então, pessoal,
Na dúvida, tomem muito cuidado, prestem bastante atenção nos desenhos, nos gráficos, no texto, que ali pode ter uma resposta que vai te ajudar. A questão 73 fala sobre coágulos sanguíneos, tá? Ele dá uma explicação sobre doenças cardiovasculares, varizes, infarto, mas a essência dessa questão fala que a indústria farmacêutica está pesquisando toxinas animais para que tenha ação contrária à formação de coágulos, ou seja, anticoagulante. É só pensar quais dos animais citados aqui tem algum tipo de ação anticoagulante na sua composição. Então, ó, muita gente não sabia o significado dessas palavras, por isso se confundiu. Fitófago quer dizer que se alimenta de plantas, se alimenta de seiva. Tá? Então não pode ter nada de coagulação aqui. Anticoagulante para molusco fitófago. Saprófagas se alimentam de matéria orgânica em decomposição, corpos, cadáveres, as moscas que botam ovos em corpos em decomposição. Não tem nenhum sentido ter coagulação anticoagulante aqui. Carnívoros comem carne, comem outros animais, não são parasitas, não sugam sangue, tá? Então tem que ser um sugador. Morcegos frugívoros comem frutos, tá? Não tem nada a ver. Portanto, mais uma vez, como nas outras questões também, muita letra E nessa prova do Enem, mosquitos hematófagos, são aqueles mosquitos como o mosquito da dengue, o mosquito anófeles, o mosquito palha, tá? Que se alimentam do nosso sangue. E para isso, eles acabam injetando um anticoagulante que permite com que o sangue flua enquanto ele se alimenta. Questão 75 deixou muitos alunos confusos com essa questão, com essa tabela, muitos dados, muitas informações, porém vamos analisar com cuidado aqui. Ó. Basicamente, o pesquisador ele queria investigar o papel de peixes na predação de alguns tipos de seres num costão rochoso. Para isso, ele instalou uma tela que separou em duas áreas. Uma área onde o peixe teria acesso, sem a tela, e a outra área onde ele não teria acesso, porque ele estava com tela. Aí nós teríamos que comparar essas duas tabelas. Então, algas com a tela, 100. Tá? Sem a tela, 110. Mudou pouco. Cracas, 300 com a tela, 150 sem a tela. Mudou bastante essa quantidade. Mexilhão, 380. 200, mudou bastante, e a assídia 55 foi para 58. Apesar, né, de você ter tido aqui uma mudança em algas e assídias, perceba que o número aumentou. Então isso jamais poderia ser considerado como uma predação. Quer dizer, onde tem o peixe, ele preda algo, assídia? Não. Então algas e assídias não podem estar relacionadas com predação do peixe. Então assim, você já elimina a letra D, por exemplo. Tá? E letra E também. E a letra A. Tá? Então, o que acontece? Nós temos dois indivíduos que diminuem a sua densidade, que provavelmente são os alvos do peixe. Só que, olha só, as cracas diminuem e o tamanho delas também diminui. De 2 vai para 1,5. Os mexilhões diminuem, mas o tamanho do mexilhão aumenta. Os que sobrevivem na presença dos peixes são os maiores. Então, esse aqui é o segredo da questão. A letra C é a resposta correta, porque ele fala que os peixes predam os mexilhões, predando especialmente animais pequenos. Onde não tem o peixe, predomina o tamanho 3 centímetros. Onde tem o peixe, predomina o 6, porque provavelmente os peixes não conseguem comer esses mexilhões de 6 centímetros, comem os menores. E olha a atenção aqui nas cracas, mas a craca não diminui também, professor? Diminui, só que olha a alternativa. Cracas predando especialmente animais pequenos. Só que olha o que acontece, de 2 centímetros sem o peixe, passa para 1,5 com o peixe. Então diminuiu a população de cracas. Então aqui fica meio contraditório. Se ele dissesse predando especialmente os animais maiores, aí nós poderíamos também considerar como correta. Então provavelmente esse peixe preda tanto a craca quanto o mexilhão. Tá? Só que aí a questão de qual alternativa se encaixa aos dados mostrados. Portanto, é a letra C. Tá? Essa questão é a letra C, que fala dos mexilhões. Tudo bem? A questão 76 fala de uma cadeia alimentar e fala do carbono. Mas aqui a grande questão é que a cadeia alimentar é um assunto muito tranquilo. Mas aqui é o modo como ele coloca a pergunta. Tá? Olha só. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário na matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra na forma inorgânica, ora se encontra na forma orgânica. Ele não falou claramente aqui qual é a forma do carbono. Nós teremos que saber isso. Então a forma inorgânica é o CO2, é a principal forma do carbono que se encontra
na atmosfera, e só as plantas têm acesso através da fotossíntese. Então esse é um conhecimento importante que vocês deveriam ter. Ora, se encontra na sua forma orgânica, que basicamente é o carboidrato, é a glicose produzida durante a fotossíntese. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Fala claramente, professor, o que quer dizer isso? Pessoal, qual é o ser que transforma o carbono inorgânico em orgânico? Qual é o ser que transforma o CO2 em glicose? É o ser que faz fotossíntese, é o único que pode ser aí, é um produtor, que nessa resposta é a letra A, fitoplâncton, é o único produtor da historinha. Viu como é que fica mais fácil quando a gente interpreta? Então se eu dissesse, quem é que faz fotossíntese ali? A maioria de vocês acertariam, tá? Mas tem esse detalhe importante que a questão coloca, conversão da matéria inorgânica em orgânica, que pode ter derrubado muita gente aí, tá? Então presta atenção nisso para não cometer mais esse erro. Bora lá, questão 78. Pessoal, essa questão aqui, ela dá um monte de volta com nanopartícula, contando uma história super interessante, tá? Porém, tem um momento chave da questão que ele fala o seguinte. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa. Ele está contando a história das nanopartículas em células cancerosas. Ele quer bloquear o ciclo de Krebs de uma célula cancerosa. E para isso, ele quer saber qual é a organela relacionada com o ciclo de Krebs. É só lembrar, respiração celular, produção de energia, glicose, tá? A partir, né, da quebra da glicose na presença do oxigênio, 3 etapas: glicólise, que ocorre no hialoplasma, ciclo de Krebs, que ocorre na matriz, e cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, que ocorre nas cristas mitocondriais. As mitocôndrias são as organelas envolvidas nesse processo de ciclo de Krebs, e as nanopartículas precisam chegar até a célula cancerosa e atacar as mitocôndrias para que elas parem de produzir energia para a célula cancerosa, tá bom? A questão 81, ele fala da produção de etanol usando milho como matéria-prima, que não é algo muito comum aqui no Brasil, né? Aqui se utiliza mais a cana-de-açúcar, mas enfim. Olha o esquema, milho, hidrólise. Hidrólise, para quem não se lembra, é a quebra através da molécula de água. Então, eu vou quebrar essa molécula para que ocorra a fermentação. Na fermentação vai a levedura, que é um fungo unicelular chamado Saccharomyces cerevisiae. Tem várias espécies, essa é uma delas. A fermentação alcoólica libera o etanol, libera o CO2 e libera a água nesse processo. Aí ele diz, a etapa da hidrólise é fundamental por quê? Pensa, hidrólise é quebra de alguma coisa, quebra do milho ou quebra de alguma substância presente no milho. Tá? Então vamos analisar as questões pensando nessa hidrólise, nessa quebra. A glicose seja convertida em sacarose. Isso não é quebra, pessoal. Glicose é um monossacarídeo, sacarose é um disacarídeo, então não pode ser essa. Tá? As enzimas dessa planta sejam ativadas. Você não vai ativar a enzima com hidrólise, você vai quebrar a enzima. Ela vai parar de funcionar. A maceração favorece a solubilização em água. Maceração não vai mudar a solubilidade. Vai aumentar só a superfície de contato, talvez. Tá? Vai quebrar os grãos, vai expor o material de reserva que está ali dentro, mas não vai mudar a solubilidade em água. O amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Opa, olha só. O amido em si é uma molécula muito longa, um polissacarídeo. Tá? E as leveduras não têm acesso diretamente ao amido. Então, da mesma forma, quando a gente come o amido, na nossa boca começa uma digestão e esse amido é quebrado em maltose. Essa hidrólise que ocorre antes das leveduras atuarem, quebra o amido em substâncias menores, como por exemplo a maltose, que vai ser o substrato em que as leveduras vão atuar, a partir daí produzindo o etanol. Tá? Os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. Os grãos não têm diferentes composições químicas, eles têm a mesma composição química, pode ter vindo uma planta de outra, ter uma diferença genética, mas a composição química é a mesma. Tá? Então a questão 81 é a letra D, a hidrólise transforma o amido em uma substância que possa ser utilizável pelas leveduras. Ok? Finalmente, chegamos à última questão da prova branca de Ciência da Natureza. É uma questão que fala de coleta de lixo e cita aqui fezes de animais domésticos em sacolas plásticas. Tá? E ele coloca que essa decomposição libera
substâncias poluentes, como por exemplo, coloca aqui, ó, a degradação gera produtos prejudiciais ao meio ambiente, mostra aqui o vaporzinho saindo, o mau cheiro saindo, consequentemente a produção de um gás, tá? Provavelmente. E aqui o biodigestor, esse gás é coletado e queimado. Esse gás nós estamos nos referindo ao metano. Tá? Lembre-se que quando você vai depositar lixo, o lixo orgânico, por exemplo, ele deve ser colocado num aterro sanitário de modo com que a decomposição libere o metano, esse metano seja coletado e reaproveitado, para que ele não se acumule em buracos, em galerias subterrâneas, provocando explosões. O metano ele é altamente explosivo. Tá? Então, a questão da número 90 mostra esse problema, né, esse pensamento com esse problema relacionado ao lixo, e por isso a necessidade de se coletar e se aproveitar esse gás metano que é liberado nas decomposições. Assim, a poluição vai ser menor, lembrando que o metano contribui também para o aquecimento global. Tá? Então, evita a contaminação do ambiente, evita com que animais peçonhentos se aproximem dali, evita a contaminação do solo pelo chorume e evita explosões, tá? E o aquecimento global. Tudo bem, pessoal? Bom, galera, esse foi mais um vídeo do Biologia Mais, tá? Com a correção das questões da prova do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida no vídeo aqui embaixo, dá um joinha aí, compartilhe, acesse o site biologiamais.com.br e vamos preparando para um próximo vídeo, tudo bem? Qualquer sugestão de assunto que vocês queiram, deixa aí nos comentários, que eu vou, à medida do possível, gravando vídeos novos para vocês, tá? Valeu, pessoal, um grande abraço, fui!